Olá, queria te convidar para uma reflexão. Sabe, no meio da correria do dia a dia, a gente para pensar se a nossa vida hoje está de fato fazendo a diferença? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar juntos numa missão que está lá no coração da nossa fé, esse chamado para ser sal e luz no mundo. E para começar, vamos com total honestidade, olhando para dentro, para sua vida, para suas escolhas de cada dia. O que você vê? A sua presença no mundo é como um farol que guia as pessoas no escuro? Ou será que às vezes, sem perceber, a gente acaba sendo mais como uma sombra que esconde essa luz? Essa é uma pergunta fundamental para tudo que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. A gente vai entender de onde vem e o que significa de verdade essa missão. Porque, olha, isso não é uma sugestão, sabe? É muito mais, é uma identidade que a gente recebeu. É o próprio Cristo quem nos fala, e fala diretamente para cada um de nós. Vós sois. Percebe? Ele não diz, vocês deveriam ser, ou tentem ser. Ele afirma, vós sois. É a nossa identidade como discípulos dele. Isso é uma responsabilidade gigantesca, claro, mas é também um dom, um presente imenso. Mas o que significa ser sal e ser luz? Vamos olhar mais de perto o simbolismo disso. Pensa no sal. Ele não serve só para dar sabor, né? Ele preserva, ele protege do que estraga, da corrupção. E é também um símbolo da sabedoria que vem de Deus. E a luz? Bem, a luz é a primeira obra da criação. É o grande símbolo de Deus, da própria vida. É o que nos orienta no meio da escuridão. Então veja bem, não são só umas metáforas bonitinhas. São a essência do que a gente é chamado a ser. E é aqui que tudo se conecta. Quando a gente vive a nossa fé de verdade, com autenticidade, nós nos tornamos esse sal e essa luz no mundo. A nossa vida, as nossas atitudes passam a dar um sentido mais profundo, mais alto a tudo que é humano. A gente age como um antídoto contra a podridão do mundo e ilumina o caminho com aquela sabedoria que não é nossa, mas que vem de Deus. Ok. Entender o chamado é fundamental. Mas é igualmente importante a gente encarar as consequências de ignorar esse chamado. O que acontece quando a gente falha? Quando a gente se omite? Essa é uma pergunta que precisa nos deixar inquietos. Pensa só, o que acontece quando o sal perde o sabor? E quando a luz é escondida? Quando um cristão não age como cristão? No mundo, na própria família, lá no trabalho, o que acontece com tudo ao redor? Olha, o Papa São João Paulo II nos deu uma resposta bem clara sobre isso. Ele disse que um mundo sem a influência de Cristo, ou seja, sem o sal e a luz dos seus discípulos, é um mundo que adoece. Essas ideologias que tentam tirar Deus da jogada, elas deixam um rastro de consequências bem amargas. E a gente vê os sintomas dessa doença social por toda parte, não é? É o materialismo que sufoca, que diz que só o que se pode tocar importa. São os ataques constantes aos valores da família, da vida. É o desprezo pelo que é humano no ambiente de trabalho. E no fim de tudo, o que sobra? Um vazio, um niilismo, como diz o Papa, que simplesmente desarma a nossa vontade de lutar, que nos deixa paralisados. E aqui vem uma verdade que pode ser dura de ouvir, mas é necessária. Muitos dos males que a gente vê no mundo, eles não surgiram do nada. Eles cresceram justamente no vácuo, no espaço vazio deixado pela omissão de muitos cristãos. Muitos que foram chamados para ser sal e luz, mas que na prática se tornaram insípidos ou esconderam a sua luz. Mas, calma. No meio de toda essa escuridão, existe uma solução. E o mais incrível é que ela não está em grandes movimentos políticos ou em coisas distantes. Não. A solução é algo imensamente poderoso e que está ao alcance de cada um de nós. O nosso próprio exemplo. É isso mesmo. A luz do bom exemplo tem que ir sempre na frente. O caminho para transformar o mundo não começa com discursos bonitos, sabe? Começa com testemunho, às vezes silencioso, mas constante, de uma vida coerente. O exemplo é a luz que abre o caminho, que prepara o terreno para que a palavra possa ser ouvida depois. Tá, mas como é que se faz isso na prática? A gente pode pensar. Bom, a sabedoria da igreja nos dá um caminho bem concreto, em 3 passos. Primeiro passo, viver uma vida reta. Segundo, praticar a caridade de verdade. E terceiro, cultivar a temperança e a sobriedade. E o que é essa vida reta? Não é fazer coisas heróicas, não. São as coisas pequenas do dia a dia. É ser competente e honesto no trabalho, principalmente quando ninguém está olhando. É se dedicar de verdade à família. É ter alegria, mesmo no meio da dor. Ser leal, ser verdadeiro,
otimista. É nesses pequenos gestos que as pessoas ao nosso redor olham para a gente e conseguem ver um reflexo de Cristo. E a caridade? Ah, caridade. Santa Teresinha de Lisieux tem uma frase linda sobre isso. Ela diz que a caridade não pode ficar guardada no coração. Ela tem que sair para fora, tem que iluminar e alegrar todo mundo que está na casa, ou seja, ao nosso redor. Não é um sentimento só para a gente. É uma luz que precisa aquecer e iluminar a todos, começando por quem está mais perto. E por último, a sobriedade. Num mundo que grita pra gente que ter é ser, que a gente vale pelo que consome, viver com moderação, com desapego, é um testemunho revolucionário. É mostrar com a própria vida que o nosso senhorio, a nossa liberdade de filhos de Deus, está acima dos bens materiais. É mostrar que a nossa verdadeira riqueza não é daqui. E agora, a gente junta tudo isso que a gente refletiu e tudo deságua num chamado final. Numa ordem, na verdade, que vem ecoando pelos séculos e chega até nós hoje. É o próprio Jesus quem diz: alumbre assim vossa luz ante os homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O objetivo final não é a gente ser aplaudido, não é a nossa glória. A gente brilha para que as pessoas, ao verem o que a gente faz, não olhem para nós, mas olhem para cima e glorifiquem o Pai. Somos só o reflexo de uma luz muito maior. E com isso a gente volta para o começo, para aquele exame de consciência. Então, fica essa pergunta final para ecoar dentro de nós. Ao refletir sobre as minhas ações, o meu jeito de viver, será que as pessoas ao meu redor são movidas a glorificar a Deus? A minha vida desperta nos outros uma sede do céu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.